Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer a Sandra pelo convite. Eu estou hoje mais atuante, no Amor e Caridade, mas eu comecei aqui, há muito tempo atrás, quando a doutrina espírita despertou em mim. Foi a primeira casa que eu comecei a frequentar, a entender um pouquinho sobre a doutrina espírita. Então é um prazer enorme estar de volta aqui, uma luz muito grande sempre abraça essa casa e que ela cresça cada vez mais, como disse a Viviane, e que é uma satisfação saber que o trabalho continua, que todos estão aqui prontos para seguir em frente, nesse trabalho tão abençoado. Então, como nós estamos próximos aí ao Natal, quando a Sandra me fez a proposta, decidimos por trazer alguma coisa que falasse sobre Jesus, resgatar um pouquinho a mensagem de Jesus, que é o verdadeiro motivo das festividades dessa semana, Então, nós trouxemos o tema Jesus, nosso modelo e guia. E vamos tentar discutir um pouquinho sobre essa mensagem, o que significa, esse modelo e guia para nós. Quando nós procuramos um lugar onde muitos se reúnem, Jesus sempre dizia, quando um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Com certeza Ele está aqui conosco. E todos nós estamos aqui com objetivos em comum. Então, alguns buscam explicações para as dores, outros consolo para as inquietações da alma. Buscamos respostas, para os nossos questionamentos íntimos. Estão sempre buscando conhecimento, para que com esse conhecimento possamos ajudar no nosso progresso espiritual. E a doutrina espírita, ela vem contribuir com esses nossos questionamentos, com essas nossas buscas. Vem trazer para a gente visões diferentes sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele não mudou frente à doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela trouxe outras interpretações em relação à mensagem de Jesus e trouxe novas revelações também. Como disse Jesus, eu enviarei o Consolador prometido, que trará novas revelações, que reforçará tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus na visão espírita, trazendo a interpretação, ampliando a interpretação de Jesus com base nos ensinamentos espíritas. Porque quando o Espiritismo nos traz a imortalidade da alma, a existência, a pluralidade das existências, a questão de Deus, como um ser supremo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nós começamos a ampliar o nosso pensamento em relação àquilo que a gente conhecia antes, porque agora parece que o véu se levanta e nós conseguimos enxergar aquilo que tínhamos antes de uma forma diferente. Quem aqui já leu, por exemplo, o Livro dos Espíritos? Quem já leu mais de uma vez o Livro dos Espíritos? Quem conseguiu perceber questões que antes não tinha visto no Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos tem 1019 questões. E cada vez que a gente lê, parece que tem questão lá que não estava antes. E não mudou, o Livro dos Espíritos é o mesmo. Só que nós ampliamos a nossa consciência, o nosso entendimento. Então a gente consegue enxergar aqueles conceitos de uma forma diferente. E o Espiritismo ele traz como um guia, porque ele diz que o nosso objetivo é o progresso espiritual, para que nós estejamos cada vez mais próximo ao nosso Pai Criador, que a nossa
nossa luz se expanda, que a nossa luz se faça, né? Ela está lá como uma crisálida, fechadinha nesse monte de preocupação que a gente tem, né? Nesse envoltório ainda muito grosseiro que nós temos aqui na Terra, mas o nosso objetivo é progredir, é sermos homens de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, sede perfeitos, os Espíritos eles trazem como se fosse uma orientação do que é ser um homem de bem. Eu não trouxe tudo aqui porque é bastante extenso, mas eu pesquei algumas passagens do que significa ser um homem de bem. E depois, quem quiser se aprofundar mais, pode consultar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa sobre ele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizera. Então esse é o primeiro parágrafo da descrição de um homem de bem. E olha que interessante, ele coloca aqui que ao interrogar a sua consciência. Por que interrogar a sua consciência? O Espiritismo também tem uma questão que Kardec pergunta para os espíritos: aonde está escrito as leis de Deus? Porque religiosamente a gente acha que a lei de Deus está escrita naquela tábua de Moisés, né? Os 10 mandamentos. E a gente, tudo bem, são mandamentos importantes, mas não adianta ele estar lá na tábua, né? Ele tem que estar onde? Na nossa consciência. E os espíritos respondem para Kardec: as leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Então, conforme a gente vai evoluindo, a nossa consciência ela vai se expandindo e a gente começa a entender muito melhor o que é certo e o que é errado. E aí, periodicamente, deveríamos consultar a nossa consciência. Ele diz também que o homem de bem, ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens perecíveis ou temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Parece muito difícil, né? É difícil, da mesma forma quando você quer falar, por exemplo, sobre neurociência com uma criança de 3 anos de idade. Ela vai achar difícil, mas conforme ela for crescendo, estudando sobre aquilo e aprendendo sobre aquilo, vai chegar um momento que ela vai compreender e vai conseguir realizar. A mesma coisa acontece com esses ensinamentos. Dependendo do nosso grau evolutivo, nós acharemos muito difícil cumprir essa receita de um homem de bem. Mas, conforme nós formos evoluindo, a gente vai conseguir, né? E é interessante, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Retribui o mal com o bem. Vocês se lembram da passagem de Jesus que ele diz que quando alguém te bater numa face, que você dê a outra? Uma outra coisa que a gente faz muito, né, é olhar os ensinamentos de Jesus ao pé da letra. E Jesus falava muito por parábolas.
Por que por parábolas? Porque cada um, conforme o seu grau evolutivo, entende aquela mensagem de uma forma diferente. Entende aquela mensagem para o que ele precisa naquele momento. Então, quando Jesus diz que se alguém bater na face, você dê a outra, não é para que você vire a face para que o outro bata em você. É para que se alguém fez o mal para você, você retribua com o bem. Você haja de forma diferente, contrário à outra face da moeda, com aquela situação. Então está aqui, ó, o homem de bem, ele retribui o mal com o bem. Ele age com a outra face. E Deus é tão bom, né? Um Pai tão misericordioso, que para que a gente pudesse seguir esses ensinamentos, entender, sermos homens de bem, Ele colocou na terra, então, um ser para servir de nosso modelo e guia, que é Jesus. E aí é bastante interessante, porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E é a resposta mais curta das 1019 questões que estão lá no Livro dos Espíritos: Jesus. Depois Kardec faz um comentário sobre isso, nós trouxemos um trechinho desse comentário, e ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Trazendo essa mensagem para os dias atuais, nós vamos então tentar trazer algumas passagens da vida de Jesus e trazer agora para o momento que nós estamos vivendo. Porque se nós olharmos as mensagens de Jesus, elas são atemporais. Elas parecem que evoluem também conforme a humanidade vai evoluindo. E a gente consegue tirar mensagens infinitas de cada passagem da vida de Jesus. Qualquer pessoa que esteja em pleno juízo busca felicidade, certo? Busca tomar as melhores decisões. Em pleno juízo, ninguém quer se envolver em conflitos, se indispor, tomar as piores decisões. Enfim, ninguém quer errar, né? A não ser que a pessoa esteja adoecida espiritualmente ou psiquicamente, a nossa busca é sempre por acertar. Para quem quer acertar, então, a figura de Jesus é um marco, né? Para os cristãos, Jesus é o auge do símbolo religioso. Mas para nós espíritas, nós temos que olhar Jesus além de somente um símbolo. Nós temos que olhar Jesus como o guia e modelo que a doutrina espírita vem nos dizer. Então, ele não é somente uma personalidade, ele é uma palavra viva, é um exemplo vivo que nós devemos seguir e aplicar na nossa vida. E aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus seja para a gente modelo de decisão, guia de conduta, guia de equilíbrio espiritual e psíquico, que nesse período festivo agora, né, de comemorações, que possamos não apenas comemorar e aproveitar o momento festivo, mas que possamos relembrar e reviver a essência da palavra de Jesus. O Roberto falou um pouquinho disso aqui, né? A gente percebe que nesse mês de dezembro, conforme vai chegando perto da data do Natal, todos vão ficando mais sensíveis, né? Aumenta a caridade, todos começam a pensar nos outros, doar presentes, fazer a caridade. Por que será que isso acontece? Porque por mais que hoje a gente tenha essa coisa do Natal
comercial, né? Essa coisa de venda de presentes, coisas caras, todo mundo quer ganhar alguma coisa, festas grandes, às vezes muita bebida, muito álcool, né? Muitas vezes a gente esquece do verdadeiro motivo do Natal, né? Que é um momento de relembrar Jesus, de se renovar. Mas muitas vezes, né, a maioria das pessoas relembram que o Natal é o nascimento de Jesus. E só o fato de você lembrar da personalidade de Jesus, a sua energia muda. A sua energia muda. O magnetismo de Jesus é tão grande que só de falarmos sobre Ele, de pensarmos sobre Ele, de imaginarmos o nascimento dele, o clima, né, da terra, ele muda, porque as pessoas começam a pensar diferente. E olha, gente, que importante. Então, nem que for naquele mês ali de Natal, ou naquela semana do Natal, a gente vai perceber que a energia muda. Imagina se a gente fizesse isso o tempo todo, não é? A memória do ensinamento de Jesus, da sua conduta, das suas decisões, precisa ser resgatada. Então, muitos ainda hoje se apropriam do nome de Jesus, se apropriam das suas palavras, mas não da forma como deveria. Se apropriam desse legado muitas vezes em benefício próprio, sem valorizar a verdadeira essência dessa mensagem. E aí a primeira passagem de Jesus que nós gostaríamos de trazer aqui é a passagem da mulher que é acusada de adultério, né? E ela é levada, só ela, né? O adúltero não, só a mulher, né? Porque segundo a lei religiosa civil daquela época, né? A lei religiosa era a lei civil e ali era tudo misturado. E por isso, e assim dessa forma ficou por muito tempo, né? Ela deveria ser apedrejada, porque era a condenação para o crime de adultério naquela época. E é interessante nesse momento a gente observar na passagem lá do evangelista a postura de Jesus. Trazem para Jesus nesse momento um tema extremamente polêmico, né? As pessoas ali estão à flor da pele, com as emoções em chamas, com muita vontade de condenar, com muita vontade de julgar, mas Jesus está completamente sereno. Os evangelistas dizem lá no Evangelho que ele escreve na areia com o dedo e não permite que o tumulto daquela situação penetre o seu coração. E essa é a primeira lição que a gente vai tirar aqui dessa passagem, né? Hoje nós estamos vivendo uma turbulência muito grande, né? As coisas estão muito aceleradas, a gente nem acredita que já está no Natal de novo, o ano parece que nem passou, né? Ele voou. Muita pressão, as coisas mudam com muita velocidade, a gente está vendo, né, vivenciando, nunca teve tanto problema de transtornos mentais como a gente tem visto agora nesse período, muita gente com depressão, com ansiedade, né, com problemas psíquicos. Então a gente está vendo que esse tumulto, ele não está ficando lá fora, ele está penetrando os nossos corações. E na nossa vida a gente encontra muitos obstáculos, situações difíceis, momentos de turbulência, mas é importante que essa turbulência fique lá fora, para que ela não turbe a nossa razão, as nossas decisões, a maneira como a gente vai resolver os problemas que estão na nossa vida. Então, a mentalização que a Viviane fez aqui, para a gente limpar a nossa mente, porque quando a gente está mais sereno, é muito mais fácil da gente conseguir tomar as decisões corretas. É muito mais fácil da gente ouvir o conselho de um amigo, seja esse amigo encarnado ou desencarnado, né? E parece que a solução brota na nossa frente, quando a gente está preparado para enxergar a solução. Então Jesus se mantém sereno naquele momento.
E novamente ele é provocado, e provocado em sua autoridade de mestre espiritual, porque perguntam para ele: a lei mosaica manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Nesse momento Jesus se posiciona. E outro ponto importante: Jesus nunca deixou de se posicionar, de colocar ali os seus princípios, aquilo que ele acredita. No entanto, o seu posicionamento nunca deixou de ser equilibrado. É a diferença nossa, né? Quando a gente se posiciona, a gente briga porque aquilo que eu acredito é que é realmente verdade. E para impor aquele meu posicionamento, a gente discute, né? Um desequilíbrio. Mas Jesus não. Ele tem um posicionamento equilibrado. Porque ninguém precisa se desequilibrar para decidir, para escolher, para intervir, para se posicionar. E ele faz a sua intervenção com a mesma serenidade e com muita inteligência, como realmente o mestre que ele é. Vocês querem apedrejá-la? Então vamos começar pelos puros. Quem estiver sem nenhum erro ou pecado, que atire a primeira pedra. E uma reflexão importante, porque qual de nós não tem um mínimo de erro nas nossas condutas, né? Quem nunca perdeu a paciência? Quem nunca falou algo e depois se arrependeu? Qual de nós nunca tomou decisão errada e depois, né? Ou se excedeu em alguma resposta? Qual de nós nunca errou na área afetiva, né? Que é o caso que está sendo julgado? Qual de nós nunca errou? Então, nesse momento, tocados pela autoridade de Jesus, todos se retiram. E resta apenas a mulher. E aí Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Parece uma pergunta óbvia, né? Se a gente olhar novamente ao pé da letra da pergunta de Jesus. Mas é uma pergunta interessante. Porque hoje, trazendo para hoje, né? E generalizando para todas as épocas, sempre que nós temos um acusador, aquilo nos perturba. Aquilo penetra no nosso íntimo e nos desestrutura. No entanto, ninguém pode acessar o núcleo da nossa alma a menos que você abra as portas. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio e sintonia. A gente sabe por que acontecem as obsessões. Porque a gente se sintoniza com os obsessores. Por outro lado, quando nós estamos serenos e equilibrados, nós podemos nos sintonizar com os nossos protetores, nossos anjos da guarda, né? Como queiram chamar. Só tem um jeito de entrar, somente se nós permitirmos. E agora chega um momento importante, porque no pensamento daquela mulher, o único julgador que tinha ficado ali era Jesus. Mas ele diz: pois eu também não a julgo. E essa merece um destaque, porque a missão do Cristo não era julgar, era salvar, curar, corrigir, educar, acolher, direcionar. Por isso que ele é chamado de médico das almas, né? E aí, se a gente fizer uma analogia com os nossos médicos, né? Se você chegar no hospital com um ataque cardíaco, ele vai te recriminar ou te julgar porque você não se alimentou bem, não fez exercício físico. Não, ele vai primeiramente te socorrer. E Jesus fez isso, ele socorreu a mulher dos seus algozes que queriam apedrejá-la. Depois da situação resolvida, aí ele fez o papel dele. Né? Ele fez o papel dele. Ele educou. Ele disse para ela corrigir, se corrigir, rever os seus atos, mudar seus pensamentos,
mudar sua mentalidade, redirecionar sua vida, vá e não peques mais. Isso é muito atual, é extremamente atual. Então, é uma prova de que o Evangelho ele é atemporal. A todo momento, ele é o nosso conselheiro, né? Se a gente abrir ele, eu lembro quando eu era jovem, né? Que toda vez que a gente jovem tem perturbação todo dia, né? Que tudo é um problema para jovem, né? A gente se desespera por tudo. Aí virava e mexia, abrir o Evangelho, né? Para ver qual era a mensagem daquele dia, para responder aquela minha angústia, né? E realmente respondia, né? Parecia até mágico o negócio. Mas é por isso, porque as respostas estão ali, né? Basta que nós tenhamos olhos de ver, né? Em outra ocasião, né, fizeram para Jesus uma pergunta de direito tributário. Perguntaram a ele, mestre, é lícito pagar tributo a Roma? E essa pergunta tem vários desdobramentos, né? Porque Israel, naquele período, estava no domínio romano. Os tributos estavam muito altos e o povo estava extremamente descontente com aquilo. No entanto, trazendo para os dias atuais, né, essa mensagem nos ensina em relação ao que é o bem material e o que é o bem espiritual. Porque Jesus responde, pergunta, né? Devolve uma outra pergunta. Ele fazia muito isso, né? Ele respondia uma pergunta com outra pergunta, para fazer a pessoa se questionar e ela mesma chegar na conclusão daquele problema. O que é que está gravado na moeda que você usa para pagar o tributo? E eles responderam, a imagem de César, Senhor. Então disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que a gente pode tirar de ensinamento nessa frase, né? O fato de cultivarmos a nossa espiritualidade, né, de estarmos em ligação com Deus e com Jesus, não nos exime de vivermos em sociedade e de termos que acatar as leis dessa sociedade. Se fosse para vivermos a espiritualidade pura, não estaríamos aqui, estaríamos em outros planos, né? Estamos aqui porque ainda temos talentos para desenvolver habilidades, precisamos adquirir experiências com as nossas vivências atuais. Há desafios que somente a encarnação pode nos proporcionar para que nós possamos aprender. É como se no plano espiritual nós tivéssemos a teoria, porque lá é tudo muito mais fácil, né? E quando a gente reencarna é para pôr em prática, para ver se realmente a gente aprendeu. Então, a encarnação é muito importante para o nosso progresso espiritual. Em Jerusalém, na época, né, existiam três tipos de três tipos de festas religiosas, né? Que estava na lei mosaica e todos os judeus eram obrigados, né, a participar daquelas festas. Essas três festas eram a Páscoa, Pentecostes, que comemorava a colheita e também o momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? E a festa das tendas. Em ocasião da festa das tendas, Jesus estava indo da Galileia para Jerusalém, que eram aproximadamente 150 quilômetros a pé. E nesse caminho ele passava por Nazaré e também parava no Monte Tabor. Então, 150 quilômetros a pé, ele escalava o Monte Tabor, né, para meditar. E é nesse momento que acontece a transfiguração, aquela passagem em que Jesus conversa com Moisés e Elias. E nesse momento, o Simão Pedro pergunta para Jesus, mestre, o Senhor quer que armemos as tendas aqui? Porque a festa das tendas era uma memória, né, do tempo em que o povo de Israel era
nômade, né? E que vivia de lugar em lugar e morava em tendas. Então, nessa festa das tendas, durante 7 dias, a família teria que morar numa tenda. Podia ser no quintal, podia ser no caminho, podia ser na laje, mas ele passava 7 dias na tenda, revivendo o que passou os seus antepassados ali naquele momento. E Jesus, olha aí que interessante, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Como ele estava encarnado, ele estava aqui na terra, ele vivia todas essas leis, esses costumes que tinham aqui na terra. Então a gente não pode ter religiões que sejam de cristal, né? Que a gente fique ajoelhado, rezando somente para se conectar com Deus. Deus quer que a gente haja, né? Jesus era ação o tempo todo, né? Então, nesse momento, Jesus está lá, transfigurado, né? E os discípulos estão incentivando para que ele arme a tenda ali, para que não chegue até Jerusalém. Porque Jerusalém, nesse momento, tinha 150 pessoas que moravam em Jerusalém. Nesse momento, tinha mais de milhões de pessoas, porque todo mundo ia para lá para a comemoração das festas. Então ia estar um tumulto. Mas Jesus disse que não, que eles iriam até Jerusalém e armariam a tenda lá em Jerusalém. Porque Jesus nunca fugiu das pessoas. Ele vivia em sociedade. Ele estava sempre no meio do povo. Então, embora tenha aquele tumulto, né, lá em Jerusalém, ele estava lá. Ele nunca fugiu dos problemas, nunca fugiu da vida como ela é. Ele foi para Jerusalém, participou da festa, conviveu com as pessoas e enfrentou toda a dificuldade que era estar em Jerusalém na época das festas. Ele cultivava a religiosidade, a espiritualidade atuante, que aplicava todos os seus ensinamentos no dia a dia. Por que a mensagem dele é tão forte? Porque ninguém pode dizer, não, isso é impossível de se fazer. Porque tudo aquilo que ele falou, ele viveu, ele exemplificou. Outro ponto muito impressionante, né, nas passagens de Jesus são as curas que ele realizou. Né? Por que tantas curas do corpo? Né? Se aquelas pessoas, ou mais cedo ou mais tarde, iriam desencarnar mesmo. Né? Então, por que ele curou tanto naquele período? Para mostrar, né, o quanto era poderoso o Filho de Deus, né, na terra. Mas a gente só olha para a cura milagrosa do corpo, né? Porque aquele fenômeno é sensacional, né? O paralítico está ali, ele impõe as mãos e ele sai andando, né? Lázaro já tinha sido considerado morto, né? Já tinha até sido sepultado e ele ressuscita, né? A gente sabe que não estava morto completamente, né? Mas naquela época os recursos para se verificar se a pessoa estava viva ou morta era mais precário. Então é importante verificarmos que Jesus, ele não curava o corpo. O corpo era como se fosse uma consequência, né? O objetivo principal era a cura do espírito, a cura espiritual. Quando Jesus diz, tende bom ânimo, será que é apenas um conselho? Podemos dizer que é um remédio e não um conselho. Porque se caminharmos hoje sem bom ânimo, com certeza trilharemos o caminho do adoecimento do espírito, a depressão, quadros de ansiedade, exaustão psíquica. Então, nós temos que ter bom ânimo, esperança, né? A esperança. A pessoa que perde a esperança no futuro melhor, ela desacredita da vida. Então nós precisamos cultivar a esperança. Em uma ocasião, Jesus e os discípulos estão num barco na Galileia. E aí vem uma tempestade. E Jesus está serenamente dormindo. E os discípulos, desesperados, não sabem o que fazer, acordam o mestre para que socorram eles da tempestade. E Jesus, nesse momento, fica muito bravo com eles, né? E diz, ó homens de pouca fé,
né? E aí ele se levanta para a tempestade, né? A passagem da Bíblia conta isso. Mas a gente se desespera demais. Jesus dizia pra gente: vocês poderão fazer coisas que eu fiz e muito mais. Poderão fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Basta que a gente tenha fé, esperança, que acredite realmente. A gente fala que tem fé, mas será que a gente tem mesmo? Qualquer tempestadezinha que acontece na nossa vida, a gente já corre acordar Jesus, para que Ele venha nos socorrer. Algumas tempestades precisam mesmo, né, do auxílio de Jesus. E o tempo todo nós estamos ligados com Jesus. Mas nem sempre a gente tem que ficar sentado esperando que Jesus corrija tudo aquilo que a gente precisa. Nós temos que agir para solucionar os nossos próprios problemas. A gente não pode esquecer, né, que o adoecimento da alma é muito mais grave que o adoecimento do corpo. Jesus sempre dizia que orai e vigiai. Mas a gente pode usar um ditado, né, popular, que é ora e labora. Porque enquanto nós estivermos no trabalho, especialmente no trabalho do bem, a gente nunca vai deixar de ter bom ânimo. A gente vai estar sempre exercitando a nossa transformação para o homem de bem, que foi aquilo que a gente disse lá no começo, a receitinha lá do homem de bem. Nós temos um cenário no mundo hoje de desestruturação, né, como a gente falou. Nós vivemos um momento bastante difícil e é raro não termos em casa alguém que esteja com algum transtorno, sofrimento psíquico, né? Então esse tempo, gente, é um tempo de análise, de reflexão, de olhar para como está a nossa fé. Qual é a aplicação do ensinamento de Jesus na nossa vida hoje? Estamos cultuando apenas Jesus crucificado ou nós estamos nos iluminando da luz de Jesus na nossa vida? Então, que neste Natal nós possamos permitir que Jesus renasça em nossos corações, em nossas vidas. Que realmente possamos tê-lo como modelo e guia. Tanto nas nossas ações, como nas nossas decisões, como na nossa convivência social. Quando nós ouvimos os sinos de Natal, que nós pensamos em Jesus, mas porque nós estamos insatisfeitos com o nosso estado espiritual contemporâneo, ainda não conseguimos ser felizes exatamente, mesmo pensando em Jesus. Compramos coisas, detemos coisas, mudamos a cara, mudamos o corpo, usamos substâncias químicas para manter a forma, mas continuamos a carregar a infelicidade por dentro. Porque o homem bom retira o bem do bom tesouro do seu íntimo, mas o homem mau, o homem doente, retira a maldade, retira a enfermidade do mau tesouro que carrega na sua intimidade. E aí está a importância de se entender Jesus, quando ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos e atormentados, que eu vos aliviarei. A necessidade de entender Jesus, quando ele diz que aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. E depois de ouvir a voz de Jesus, o que nos cabe fazer? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É preciso entender Jesus, quando ele diz: eu que vos falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim, ou através dos meus ensinamentos. É preciso entender Jesus, não apenas nos templos,
quando cantamos na voz coletiva, mas é preciso entender Jesus na solidão das nossas próprias reflexões. Onde esse mestre me está faltando? Onde eu sinto falta dessa voz macia da Galileia, desse trovão da montanha, dessas águas mansas de Genezaré? Onde está faltando Cristo em mim? Porque é Natal, permitamos que Ele renasça na cuna, no berço dos nossos corações, na gruta pobre das nossas vidas, para que Ele nos enriqueça de bênçãos. E porque é Natal, e porque ouvimos ao longe os sinos natalinos, é que nós queremos dizer-te, Senhor, obrigado por tudo que este ano que se finda nos proporcionou. E rogamos-te bênçãos para este ano novo que tu nos dará. Esteja conosco, Jesus. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que cada um de nós consigamos perceber a paz e o amor que Jesus irradia. Agradeço a todos pela atenção e que nós tenhamos um excelente Natal. Muito obrigada.